Bom, pessoal, hoje nós vamos tratar do tema da responsabilidade subsidiária de empresas públicas e sociedades de economia mista que são privatizadas. Nesse caso da privatização, nós vamos aplicar a tese fixada pelo STF no tema 1118 da repercussão geral ou não? Bom, vamos lembrar que agora, no dia 13 de fevereiro de 2025, o STF fixou uma tese de repercussão geral em caráter vinculante, no sentido de que a administração pública ela não pode ser responsabilizada subsidiariamente pelo pagamento das verbas trabalhistas devidas aos empregados terceirizados que ela contrata, apenas com base na inversão do ônus da prova. Não se pode atribuir à administração pública o ônus de provar que fiscalizou adequadamente o cumprimento das obrigações trabalhistas por parte das empresas terceirizadas. É o autor da ação, o trabalhador ou o Ministério Público do Trabalho ou sindicato que vai ter que provar que a administração pública agiu de forma negligente no processo de fiscalização das empresas terceirizadas. Caso contrário, essa empresa não vai ser responsabilizada. Vamos fazer aqui um link com o entendimento do TST consubstanciado na súmula 331. A súmula 331, ela traz duas disciplinas diferentes. No inciso 4º, a súmula estabelece a responsabilidade subsidiária das empresas privadas em geral, estabelecendo que, nesses casos, a empresa privada que terceiriza parte dos seus serviços, ela vai ser subsidiariamente responsável pelo pagamento das verbas trabalhistas devidas aos terceirizados, independentemente de prova de negligência, de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela terceirizada. Então, a responsabilidade pelo pagamento das verbas devidas aos terceirizados, no caso de uma empresa privada comum, de acordo com o inciso 4º na súmula 331 do TST, ela não depende de prova de culpa, ela decorre do mero inadimplemento. Já no inciso 5 da súmula 331, o TST estabelece que, para responsabilizar subsidiariamente a administração pública, é necessário provar a sua culpa, sua negligência na fiscalização da terceirizada. Então, nós temos aí o TST, na súmula 331, incisos 4º e 5º, regulamentando seu entendimento a respeito da responsabilidade subsidiária em conformidade com o entendimento agora que foi fixado pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1118, certo? Então, o inciso 4º para empresas privadas em geral, responsabilidade decorrente do mero inadimplemento. Inciso 5, responsabilidade da administração pública, porém vinculada, dependente da prova de culpa na fiscalização da terceirizada. Pois bem, no caso de uma empresa pública ou sociedade de economia mista que foi privatizada, qual é a regra que você vai aplicar? Quando ela é privatizada, ela passa para a iniciativa privada. Ela não pertence mais à administração pública. E aí, nesse caso, qual é a regra que vai se aplicar? É a da necessidade de prova de culpa ou é a responsabilidade aplicável às empresas privadas em geral, decorrente do mero inadimplemento? Bom, o TST possui entendimentos segmentados em 3 vertentes. Vamos detalhar cada uma delas agora. A primeira situação, o primeiro caso que o TST estabelece tem uma jurisprudência pacífica é naquela situação em que o trabalhador terceirizado ele iniciou e terminou a sua prestação de serviços ainda quando a empresa era integrante da administração pública, antes da privatização. Então, o TST entende que, se as verbas pleiteadas pelo trabalhador terceirizado, elas estão dentro do período em que a empresa não era privatizada, aplica-se o entendimento do STF da necessidade de prova de negligência para configurar a responsabilidade subsidiária. O outro caso, enfrentado também pelo TST e objeto de jurisprudência pacífica,
é quando o contrato de trabalho do terceirizado, as verbas pleiteadas, se referem a um período em que a empresa já passou pelo processo de privatização. Então, se aquelas verbas se referem a período decorrente já do status privado da empresa, não se aplica de forma alguma a necessidade de comprovação da negligência na fiscalização. Ou seja, nesse caso, a empresa é responsabilizada como qualquer empresa privada e aí ela vai responder subsidiariamente em razão do mero inadimplemento, aplicando-se, nesse caso, o inciso 4 da súmula 331 do TST. O outro caso, analisado também pelo TST e objeto também de várias decisões no mesmo sentido, é quando o período é misto, ou seja, o trabalhador, uma parte prestou serviço quando a empresa ainda era integrante da administração pública e a outra parte da prestação de serviços compreendeu um período em que a empresa já era privatizada. Nesses casos, as decisões do TST majoritariamente são no sentido de que não se aplica a regra da responsabilidade subsidiária estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal. Nesses casos, vai se aplicar a regra geral para empresas privadas, em que a responsabilidade subsidiária decorre do mero inadimplemento das verbas trabalhistas. Uma decisão da sexta turma do TST que eu encontrei determinou a aplicação mista, ou seja, em relação às verbas do período da empresa, quando ela ainda era empresa pública, se submete à tese fixada pelo STF no tema 1118 de necessidade de prova da negligência na fiscalização da terceirizada. Com relação ao período posterior à privatização, aplica-se a regra das empresas privadas em geral, tá certo? Então, basicamente, nós temos essas três linhas de entendimento no âmbito do TST. Contrato de trabalho iniciado e finalizado, ainda quando a empresa era pública, aplica-se a tese firmada no tema 1118 do STF e a súmula 331, inciso 5 do TST, necessidade de prova de negligência. Contrato de trabalho firmado após a privatização ou trabalho prestado após a privatização, aplica-se a regra geral das empresas privadas e a responsabilidade subsidiária decorre do mero inadimplemento. Súmula 331, inciso 4 do TST. Contrato de trabalho em períodos mistos, aplica-se apenas a regra estabelecida para as empresas privadas, certo? Com exceção dessa decisão isolada da sexta turma do TST, correto? Qual é o meu entendimento a respeito dessa matéria? Qual é a minha compreensão? Bom, pessoal, eu entendo que, com relação à regra estabelecida para as verbas relativas ao período em que o trabalhador iniciou e terminou a prestação de serviço, quando a empresa ainda era uma empresa pública ou sociedade de economia mista, eu tenho apenas uma reserva quanto à aplicação irrestrita da regra estabelecida para empresas públicas, a aplicação da tese do tema 1118 do TST. Como a tese do tema 1118 do TST é uma regra processual, é uma regra de distribuição do ônus da prova, eu entendo que, pela teoria do isolamento dos atos processuais, deveríamos observar a data de ajuizamento da reclamação trabalhista. Ou seja, mesmo que o trabalhador tenha prestado serviços ainda quando a empresa era uma empresa pública ou sociedade de economia mista, mas se ele ajuizou a ação trabalhista depois da privatização, aquela empresa vai responder de acordo com as regras processuais aplicáveis à época do ajuizamento da reclamação. Então, se ela não detinha prerrogativas quando ela foi acionada judicialmente, as prerrogativas de administração pública, ela vai responder tal qual uma empresa privada. Então, nesses casos, eu observaria a regra processual aplicável na época do ajuizamento da ação. Se o trabalhador ajuizou a ação depois da privatização, eu entendo que não vai se aplicar retroativamente a regra que estabelece a necessidade de prova da culpa
na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas, tá certo? Ainda que o contrato de trabalho tenha iniciado e finalizado durante o período em que ela era uma empresa pública. Essa é a teoria do isolamento dos atos processuais. Mas eu queria ouvir a sua opinião, deixe a sua opinião aqui para a gente continuar esse debate, enriquecer esse debate, porque ele ainda não foi objeto de apreciação no Supremo Tribunal Federal. Então, muitas discussões ainda virão. Eu sintetizei todos esses entendimentos com as decisões respectivas, fiz um compilado das decisões do TST no material, no PDF que eu deixei disponibilizado no link da minha bio no Instagram. É só você acessar @prof_Edinaldo Brito lá no Instagram, vá lá no link da bio, baixe o PDF, analise e deixe sua opinião aqui ou lá no meu perfil ou nos dois canais para a gente continuar esse debate, tá certo? Eu vejo vocês na nossa próxima aula.